Olá, pessoal! Hoje nós iremos realizar a correção do bloco 2, plano de estudos 5, atividade 1. Verbete de enciclopédia. Verbete de enciclopédia é um gênero textual descritivo e expositivo, destinado a explicar conceitos e informações sobre um determinado assunto, utilizando linguagem objetiva e impessoal. Então, pessoal, o verbete de enciclopédia, como nós acabamos de ler, é um gênero textual descritivo e expositivo. O que significa isso, descritivo e expositivo? Significa principalmente que o texto ele vai trazer um assunto, um fato, né? Uma informação de forma descritiva, descrevendo, expondo o assunto, sem utilizar uma linguagem que busca convencer. Ele apenas vai te explicar o que é. Normalmente, o verbete de enciclopédia, ele traz muito os conceitos, ou um assunto muito recente, fatos, de forma bem objetiva. Como diz aqui, linguagem objetiva e impessoal. Como assim linguagem impessoal, professora? A linguagem impessoal é aquela linguagem que não tem marcas de pessoalidade, que não tem a marca de não tem a voz do autor. Nós não vemos ali a opinião do autor. Então, quando você está lendo um verbete de enciclopédia, nunca você vai ver, por exemplo, eu acho, eu penso, eu acredito. Não tem essa marca de pessoalidade. É impessoal. É como se você não soubesse quem está falando. Como se o texto não tivesse autor. O autor ele se esconde, né? Você não sabe qual a opinião do autor, o que ele acha sobre aquilo. A intenção dele não é falar qual a sua opinião, mas é descrever aquele animal que ele está apresentando, é trazer uma informação nova, um assunto. O foco é o assunto, é o conceito. Então, por isso que é impessoal. E utiliza de uma linguagem objetiva. Ou seja, é uma linguagem que não é marcada pelo sentimento, né? Não tem a sentimentalidade. Eu não falo assim, eu amo isso, eu não gosto daquilo. Não tem muito isso, né? O sentimento não tem. E além disso, é uma linguagem direta. Quando eu digo objetiva, é que vai direto ao ponto. Por exemplo, quando nós vamos contar um fato, alguma coisa que aconteceu, para uma pessoa, nós podemos escolher duas formas de contar. A linguagem objetiva, né? Ou uma linguagem subjetiva. Então, nós podemos falar de uma forma em terceira pessoa, sem nos colocarmos no discurso, ou falarmos de uma forma subjetiva, como nós enxergamos aquele fato, o que nós sentimos. E além dessa questão da personalidade, da perspectiva, que quando eu digo uma linguagem objetiva, eu estou dizendo uma linguagem distante, em terceira pessoa, que eu não sei a opinião de quem está falando, nós também temos a questão de ser direta ao ponto, de ser uma linguagem que não utiliza de muitos recursos linguísticos para enrolar o leitor. Ela vai direto ao ponto. Então, quando você vai contar uma história e você conta exatamente só o que aconteceu, você está usando uma linguagem objetiva. Agora, quando você vai contar cada detalhe, as coisas que você reparou, o que você sentiu, o que você pensou, aí você está usando uma linguagem subjetiva e uma linguagem que tem mais recursos, né? Que demora mais para você terminar essa história. Então, por isso, a linguagem é objetiva e impessoal. Agora, você vai ler um verbete de enciclopédia que fala sobre o lobo-guará, um animal brasileiro ameaçado de extinção. Atividade 1. Em relação às palavras destacadas no texto, responda. Então, vamos ler o texto. Lobo-guará. Chissosion brachyrus. Acredito que leia assim, é o nome científico, né, do lobo-guará. Nome comum, lobo vermelho. Nome em inglês, maned wolf. Distribuição mundial, Brasil, Paraguai, Peru e Bolívia. Distribuição no Brasil, do Rio Grande do Sul até o sul do Pará e Maranhão, incluindo os estados das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste. Biologia. O lobo-guará é o maior canídeo da América do Sul. Inconfundível, possui patas tão compridas que chegam a atingir 1 metro, estando assim adaptado para a locomoção entre as altas gramíneas do cerrado.
O focinho, os membros e o dorso são negros. O restante da pelagem é avermelhada, com manchas esbranquiçadas na porção interna da garganta, orelha e cauda, permitindo perfeita camuflagem para os campos que habita. Ao contrário dos outros lobos, seus hábitos são solitários, formando casais apenas durante a época de reprodução. Uma vez ao ano, a fêmea concebe de 2 a 4 filhotes, mas já houve registro de ninhada de até 6 filhotes na Serra da Canastra. Os lobinhos são pardos com a ponta da cauda branca. Eles recebem cuidados tanto da mãe quanto do pai. É um animal que se alimenta de pequenos mamíferos, aves, répteis, insetos, moluscos e frutos, principalmente de lobeira, Solanum-licocarpo, planta arbustiva comum do cerrado. Ao caçar um perdiz, aproxima-se lentamente em passos calculados, com olhos fixos e movimentos lentos. Se a ave voa repentinamente para fugir, o lobo-guará estuda a trajetória do voo e sai novamente em sua perseguição. Aqui embaixo nós temos uma caixinha escrito habitat, cerrado, pantanal, campos sulinos, caatinga e mata atlântica. Hábito predominantemente crepuscular e noturno. Longevidade, 13 anos. Ameaças. A principal ameaça ao lobo-guará provém da destruição do seu habitat, principalmente pela conversão de terras para agricultura e pecuária extensiva, especialmente no cerrado, que altera o equilíbrio e a diversidade biológica daquele ecossistema. Assim, pode buscar alimento nos ambientes domiciliares, podendo predar animais domésticos, o que, em decorrência, aumenta o abate ilegal por parte dos fazendeiros. Curiosidade: o fruto da lobeira, muito consumido pelo lobo-guará, ajuda a equilibrar a proporção de alimentos de origem animal e vegetal da dieta deste canídeo e previne algumas doenças. Mas a planta também é favorecida. Ao eliminar as sementes da lobeira em suas fezes, o lobo-guará colabora na dispersão da espécie. Questão 1. No texto são apresentados dados geográficos e econômicos do lugar onde vive esse carnívoro. Letra A. O que se fala sobre a vegetação da região? Então, pessoal, nesse texto nós temos várias informações sobre o lobo-guará, não é mesmo? E onde nós podemos encontrar esses dados geográficos e econômicos do lugar onde vive esse carnívoro? Então, o texto vai falar, né, sobre a vegetação de cerrado com gramíneas altas, que é esse ambiente, essa vegetação, a vegetação principal em que o lobo-guará vive. Letra B. Quais são as atividades econômicas que interferem no habitat do lobo-guará? Nós acabamos de ler quais são essas atividades econômicas, não é mesmo? Então, a agricultura, plantação de soja, por exemplo, e a pecuária, criação de gado bovino. Questão 2. Os lobos pertencem a uma espécie que vive em grupos familiares chamados de alcateia. Por que no texto se diz que o lobo-guará tem hábitos contrários aos dos outros lobos? Então, pessoal, porque, né? Lá no texto, quando nós estávamos lendo, diz que o lobo-guará, ele não é como os outros lobos, porque ele vive solitariamente, só formando um casal na época da reprodução. Então, ele só procura, né, um parceiro, alguém para estar junto, quando precisa reproduzir. Fora desse momento da reprodução, ele vive sozinho, ele não anda em bandos. E já os outros lobos costumam andar em bandos, né, que é chamado de alcateia. Questão 3. A destruição do habitat é a principal ameaça à existência do lobo-guará e a origem do conflito entre esse animal e os fazendeiros do cerrado. Letra A. Como esse conflito é enfrentado por esse animal? Então, gente, ele procura alimento em ambientes domiciliares, caçando animais domésticos para sua alimentação, que fica escassa em seu habitat destruído. Então, quando o lobo-guará não tem
mais a vegetação, né, em que ele vive, o ambiente em que ele vive, ele começa a procurar alimento em outros lugares. E esses lugares são os ambientes domiciliares. Então, quando eles começam a ir até a casa das pessoas, né, ou fazendas e roças e chácaras, por exemplo, e comer esses animais domésticos, como, por exemplo, cachorros, e outros animais, né, que são criados em casas, em quintais, então, no terreno, então ele vai até lá e caça esses animais e come esses animais, se alimenta desses animais. Então, por isso gera um grande conflito. Porque, primeiro, o homem destrói o ambiente do lobo e depois o lobo destrói os animais do homem, que o homem domestica, né? Por isso que é um conflito entre o homem e o lobo-guará. Letra B. Como esse conflito é administrado pelos fazendeiros? Os fazendeiros, agricultores e pecuaristas aumentam a matança desses animais, ampliando a ameaça de extinção que esses já enfrentam pela destruição do habitat. Então perceba, pessoal, é um ciclo, porque primeiro o lobo-guará está lá na natureza, vivendo a vida dele normalmente, em harmonia com a natureza, com o seu habitat. O homem interfere na vida do lobo-guará, destruindo, seja por meio das queimadas, seja porque destrói, né, toda ali a vegetação que ele vive para plantar em larga escala, por exemplo, a soja, para investir, né, nessas plantações em larga escala, ou para criar animais, né, investir na agropecuária. Então, investir na pecuária. Então, pessoal, quando o ser humano começa a interferir nesse habitat dele, ele também interfere na vida do homem, caçando esses animais domésticos. E quando ele vai fazer isso, não resolve o problema, porque o homem vai e mata o lobo-guará. E por isso eles entram em extinção e tá cada vez mais, né, em extinção esses animais. Questão 4. Indique as frases mais adequadas para completar o trecho a seguir. Um verbete em uma enciclopédia sobre animais. Então vamos lá. Letra A. Expõe conhecimento já produzido a respeito do assunto. Letra B. Narra o que acontece com o animal no seu dia a dia. Letra C. Descreve características relativas ao animal. Letra D. Apresenta informações gramaticais sobre a palavra que designa o animal, como acontece no verbete de dicionário. Então, existem algumas dessas alternativas que estão corretas, mas qual que está mais correta? Então vamos lá, vamos analisar. Na letra A nós temos expõe conhecimento já produzido a respeito do assunto. Vocês concordam que traz conhecimentos que já foram produzidos a respeito do assunto? Letra B. Narra o que acontece com o animal no seu dia a dia. Narra, pessoal. Começou contando quando ele acorda, quando é à tarde, quando é à noite, o que ele faz todos os dias? Não narra, né? Essa palavrinha narra faz com que essa alternativa esteja errada, porque não é uma narração, não está contando uma história de forma narrativa, né? Está expondo mesmo, não está narrando. Então, letra B é errada. Letra C. Descreve características relativas ao animal. Descreve, sim, né? Fala quais são as características, a cor do pelo, o tamanho das pernas. Então, descreve, sim, quais são as características relativas ao animal. Letra D. Apresenta informações gramaticais sobre a palavra que designa o animal, como acontece no verbete dicionário. Também apresenta informações... não apresenta informações gramaticais sobre a palavra. Nós temos, né, apresenta a palavra, como ela é dita como ela é escrita em outro idioma, como por exemplo em inglês, traz a palavra, os termos científicos, mas não traz informações, se é um sinônimo, se é um verbo, não tem esse tipo de informação gramatical, e nem o significado de forma gramatical, tem o conceito, o que é, né, como que ele é, mas não explicando assim, lobo-guará significa isso, então, não. Então, as duas frases que melhor completam expõe conhecimento já produzido a respeito do assunto e descreve características relativas ao animal.
Isso mesmo, ó, expõe conhecimento já produzido a respeito do assunto, descreve características relativas ao animal. Letra A, letra C. Questão 5. Para que são escritos verbetes de enciclopédia e a quem eles são destinados? Então, eles são escritos para informar, divulgar e partilhar o conhecimento. São destinados a estudantes, professores ou interessados, em geral, em procurar informações mais aprofundadas sobre um assunto. Então, né, pessoal, para que serve? Para que, gente, que existe esse verbete de enciclopédia? Para informar sobre algum assunto, divulgar, partilhar o conhecimento. E são destinados, primeiro, né, para estudantes, que são pessoas que estão buscando ter mais conhecimento, saber sobre diferentes assuntos, para professores, que buscam também para poder ensinar aos alunos, né, ensinar aos alunos, e também pessoas em geral. Qualquer pessoa pode consultar um verbete de enciclopédia para poder saber sobre um determinado assunto. Importante. Verbete de enciclopédia digital. Verbetes podem aparecer em dicionários, revistas e enciclopédias, sejam impressos, sejam digitais. A Wikipédia é o exemplo mais conhecido de enciclopédia digital de livre acesso. É chamada também de enciclopédia livre, pois é escrita de forma colaborativa por usuários de diversas partes do mundo, mediante certas regras internas da própria enciclopédia. Então, pessoal, esse site, né, se vocês derem um Google, entrarem aí no Google e pesquisarem Wikipédia, vai aparecer para vocês. É um site que tem várias informações sobre vários assuntos. Só que, como diz aqui, nesse quadrinho, é importante a gente sempre ter em mente que ele é escrito de forma colaborativa. O que é isso, professora? Colaborativa. Não existe um professor que trabalha nessa enciclopédia, não existe um dono da enciclopédia. Várias pessoas podem entrar na enciclopédia e escrever sobre determinados assuntos. E isso é uma coisa positiva, é um fato positivo, né? Por quê? Várias pessoas do mundo inteiro que têm conhecimentos diversos sobre várias coisas podem contribuir para o conhecimento de alguém que está pesquisando, precisando saber sobre um assunto. Só que também tem o risco de alguém que não sabe tão profundamente sobre um assunto escrever na Wikipédia, porque a Wikipédia ela é aberta para qualquer, né? Existem as regras, mas as pessoas conseguem publicar lá mesmo sem ter, por exemplo, um conhecimento profundo, ter pesquisado muito sobre um assunto. Então, sempre que a gente pesquisa na Wikipédia, a gente tem que estar atento a isso, que pode ter coisas corretas e coisas erradas, porque é escrito de forma colaborativa. Mas é um site muito interessante porque tem vários assuntos e para uma pesquisa rápida é muito bom. E aí nós vamos ver, né, observar a seguir uma pesquisa realizada através da Wikipédia, Enciclopédia Digital. E aí aqui nós temos o nome, né, Wikipédia, mimetismo, que é o título. Aí nós temos origem, Wikipédia, a enciclopédia livre. Essa origem aqui está se referindo à referência de onde que saiu essa informação, onde que está disponível essa informação. Por isso que chama origem, de onde saiu, né? Mimetismo. E aí nós temos o conceito, consiste na presença por parte de determinados organismos denominados mímicos de características que os confundem com um outro grupo de organismos. Por exemplo, o bicho-folha é confundido com a folha de determinada espécie de planta. Essa semelhança pode se dar principalmente no padrão de coloração, textura, forma do corpo, comportamento e para todas as características químicas, e deve conferir ao mímico uma vantagem adaptativa. Difere da camuflagem, que é o conjunto de técnicas e métodos que permitem a um dado organismo o objeto permanecer indistinto do ambiente que o cerca. Aí aqui nós temos o índice. Nossa, é muito interessante esse conceito de mimetismo, né? Porque são seres, organismos que têm características iguais aos outros e por isso, né, são confundidos com os outros. Eu lembrei muito do bicho-pau, né? Que ele parece um pauzinho mesmo, assim. Aí ele acaba se camuflando. Mas aí aqui diz que nós temos que ter cuidado, porque
nem sempre é a mesma coisa que camuflagem, certo? Então, eles têm essa semelhança, mas ela não está só na cor. Porque nós temos, por exemplo, o camaleão. O camaleão, ele consegue se camuflar, mas não significa que ele é um organismo que pertence, né, ao mimetismo, que tem essa característica do mimetismo. Mas o bicho-pau, por exemplo, eu acredito que seja, porque além dele ter a cor, a textura dele é bem parecida, né? O comportamento bem parecido mesmo. E aqui nós temos o índice, que tem escrito... O índice, ele vai guiar, né? O que tem... Quais são os tópicos que tem nesse site, né, sobre esse assunto. E nós temos a definição. Então, definição vai falar o que é. A etimologia, né, que é a etimologia da palavra, de onde que veio essa palavra, qual a origem dessa palavra. Histórico, um pouco sobre a história. Evolução do mimetismo. Classificação. Classificação quanto ao valor adaptativo, batesiano. Aí tem alguns nomes, né, aqui, de pesquisadores sobre o assunto. Classificação quanto à função, defensivo, agressivo, reprodutivo. Exemplos de mimetismo na natureza, invertebrados, vertebrados, ver também e referências. E aí aqui nós temos mimetismo em borboletas neotropicais. Tem várias borboletas e elas imitam, né? Uma imita a outra. Então, é basicamente isso aqui, essa imagem. Letra A. Você já fez alguma pesquisa através do Wikipédia? Comente como foi sua experiência. Então, essa resposta é uma resposta pessoal. Eu, particularmente, né, já fiz. Muito, como eu disse pra vocês, é muito interessante fazer essa pesquisa no Wikipédia quando é uma pesquisa rápida, quando você quer saber de um assunto rapidinho. Mas, para fins, por exemplo, de pesquisa acadêmica, ou quando o professor da escola pede para fazer uma pesquisa, é interessante você buscar em outros sites para verificar se o que está escrito no site da Wikipédia está correto. Porque como é escrito de forma colaborativa, alguém pode colocar alguma informação lá que não está tão precisa, né? Então, por isso que é interessante buscar em outros sites, mas vale também pesquisar na Wikipédia. Letra B. Qual assunto pesquisado acima? Então, pessoal, o assunto é mimetismo, né? Trata-se de uma pesquisa sobre mimetismo. Letra C. Quais itens sobre o assunto tratado podem ser encontrados nessa enciclopédia? Em que parte você encontrou essas informações? Então, nós vamos encontrar essas informações no índice. Né? Então, é possível encontrar algumas informações como definição, etimologia, histórico, evolução do mimetismo, classificação, exemplos de mimetismo na natureza e referências. Essas informações aparecem no índice. Então, sempre, tanto na enciclopédia impressa, né, de papel, nós encontramos o índice que vai me guiar, que vai dizer o que eu vou encontrar naquela enciclopédia, como também no site, no virtual. Então, sempre, né, é muito interessante a gente olhar no índice, até mesmo para ler um livro, para a gente saber o que tem naquele livro, né, nós podemos recorrer ao índice. Link. Eu acho que todo mundo aqui conhece, né, o conceito de link. O que é link? Então, link é um elemento formado por um trecho de texto em destaque ou por um elemento gráfico que, quando adicionado por um clique, provoca a exibição na tela do computador, celular ou tablet de novo documento. Então, o link, né, pessoal, quando você clica, abre uma nova página, né? Você pode enviar pelo WhatsApp, pelo e-mail, que você vai conseguir ter acesso à página que a pessoa está querendo indicar para você. Então, isso que é um link. Então, pessoal, hoje nós terminamos, né? Finalizamos a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, que vocês possam fazer a correção bem bonitinha no caderno de vocês. E até a próxima. Um beijo para vocês, tá?